As empresas que são negociadas na Bolsa de Valores, elas são divididas em vários setores da economia, em diversos subsetores. Mas quais são os melhores setores para você investir? Aqueles setores que têm menos volatilidade, menores riscos e maior oportunidade de retorno no longo prazo. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quais são os melhores setores para você investir em ações na Bolsa de Valores e por que esses setores se destacam em relação aos demais setores da Bolsa. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Negócios. Eu sou o Éder Soares e hoje eu vou te mostrar quais são os melhores setores da Bolsa de Valores para você investir em ações e por que você deveria investir parte do seu capital nesses setores da economia. Como eu já disse nos meus vídeos anteriores, quando você compra ações de uma empresa, você se torna sócio daquela empresa, você se torna dono daquela empresa e recebe parte dos lucros daquela empresa. Agora, o primeiro pré-requisito para você se tornar sócio de uma empresa é você entender como que aquela empresa trabalha, como ela gera lucros, em que setor ela está inserida, como funciona aquela empresa. Então hoje eu vou te mostrar aqui os 4 principais setores da Bolsa de Valores em termos de rentabilidade e segurança. O primeiro setor que nós vamos falar aqui nesse vídeo é sobre o setor financeiro. É um setor muito sólido, com grandes empresas listadas na nossa Bolsa de Valores. E quando eu falo de setor financeiro, tem diversos subsetores, diversas empresas. Tem bancos, corretoras de valores, seguradoras, mas principalmente as seguradoras e os bancos. É um setor bastante sólido e com bastante rentabilidade. Um fato interessante sobre o setor financeiro é que ele é um setor bastante resiliente. Ou seja, quando vem as crises, quando nós passamos por meio de crise, ele sofre também, assim como os demais setores sofrem da economia, porém o setor financeiro é um setor mais resiliente, ele resiste mais às crises. Pois como estamos passando uma crise, por exemplo, a taxa de juros está muito baixa, mas mesmo assim os bancos conseguem ainda ganhar no spread bancário. E quando nós passamos situações com a taxa de juros muito alta, como foi um passado recente no nosso país, os bancos, por causa disso, aumentam a taxa de juros e também aumenta a sua lucratividade, a sua rentabilidade do seu dinheiro. E é verdade também que principalmente os grandes bancos têm enfrentado uma grande concorrência recentemente com o surgimento dos bancos digitais como o Nubank, Banco Inter, entre outros, mas a tendência é que esses grandes bancos como Bradesco, Itaú e outros mais, eles vão se adaptar e também vão entrar mais profundamente nesse mercado digital e de bancos digitais. É um desafio que eles têm que enfrentar nesse curto prazo, médio prazo, mas eu imagino que eles estão preparados para enfrentar com eficiência esses desafios. Importante lembrar também que esse vídeo não tem recomendação de compra de nenhuma ação, é apenas instrutivo para você entender quais são os setores. E quando eu falo de um setor, por exemplo, o setor financeiro, tem dezenas de empresas nesse setor. Você precisa também saber como escolher dentre todas essas empresas aquelas que são melhor, aquelas que são mais lucrativas e mais seguras dentro da Bolsa de Valores. Então, se você quer saber mais como escolher dentro de cada setor as melhores empresas, comenta aqui embaixo. Analisar ações, que se tiver bastante comentários, eu vou fazer um vídeo explicando o passo a passo de como você vai analisar e escolher as melhores empresas dos melhores setores para você comprar e investir o seu dinheiro. Em segundo lugar, um setor que é muito interessante, que é muito sólido na Bolsa de Valores, é o setor elétrico. É o setor de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E por que esse setor é tão interessante de se investir? Porque ele tem algumas peculiaridades em relação aos outros setores. A primeira delas é que é um setor perene, ou seja, independente se o país está em crise, como estamos agora, ou se o país está em pleno desenvolvimento, as pessoas vão continuar usando energia elétrica nas suas casas, nas empresas, não vai parar de usar energia elétrica por causa de uma crise. Então é um setor perene. Em segundo lugar, esse setor costuma ter contratos muito longos, contratos de 20, 25, 30 anos com o governo. Então isso é interessante porque é um setor bastante previsível, você consegue prever a rentabilidade desse setor no longo prazo. E em terceiro lugar, é interessante notar também que os contratos de 20, 30 anos, eles são reajustados com base no IGPM, ou seja, com base na inflação do país.
Então essas empresas não têm como perder para a inflação no longo prazo, elas sempre vão performar pelo menos a inflação mais a rentabilidade daquela empresa. Então é um setor bastante protegido também da inflação que atinge a moeda do país. E mais duas coisas interessantes a respeito desse setor. Em primeiro lugar, com a perspectiva de crescimento econômico do país, a tendência é que se aumente o consumo de energia elétrica. Um dos indicadores para ver se um país está se desenvolvendo bem é o aumento da disponibilidade e do consumo de energia elétrica pela população e pelas empresas. Então, no longo prazo, se você imaginar que o país vai crescer, vai se desenvolver, a demanda por energia elétrica vai aumentar com o tempo. E você deve lembrar também que tem diversas empresas nesse setor elétrico. No setor de geração de energia, aquelas empresas que operam as hidrelétricas, por exemplo. No setor de transmissão de energia, as empresas que montam e dão manutenção nas linhas de transmissão de energia. E aquelas empresas que entregam para você, consumidor final, a energia aí na sua cidade. Então, são 3 subsetores dentro do setor de energia elétrica. E você deve saber escolher as melhores empresas de cada um destes subsetores no setor de energia elétrica. Em terceiro lugar, terceiro setor bastante interessante de se investir na Bolsa de Valores é o setor de saúde. Por quê? Esse setor é bastante importante, bastante interessante e tem muito potencial de crescimento. A tendência que nós temos visto em todo o mundo e no Brasil não é diferente, é que a expectativa de vida das pessoas tem aumentado com o tempo. E também o poder aquisitivo das pessoas tem aumentado, as pessoas têm ganhado mais, têm tido mais dinheiro. Isso implica numa maior necessidade de serviços de saúde de qualidade. Então o interessante dessas empresas é que a saúde é um serviço essencial de primeira necessidade. Então ele sempre vai ser necessário para uma boa qualidade de vida da população. E dentro também do setor de saúde tem diversas empresas, as empresas de diagnóstico, as empresas do setor de drogarias e farmácias. Então tem diversas empresas nesse setor, tem também as empresas de seguros de saúde. Então você deve atentar para esse setor da economia e buscar as melhores empresas, mas é um setor com bastante potencial de crescimento nos próximos anos por causa desse envelhecimento da população no nosso país. Antes de eu falar o quarto e último setor que eu vou falar nesse vídeo, deixa aqui nos comentários qual setor você prefere desses 4 que estou falando aqui nesse vídeo. Em qual deles você já investe o seu dinheiro? Então me conta aqui nos comentários que eu quero saber qual setor você prefere dentre esses 4 que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então, em quarto lugar, o último setor que nós vamos falar nesse vídeo é o setor de saneamento básico. É o setor que entrega água na sua casa e também recolhe esgoto e faz o tratamento do esgoto residencial e industrial. E por que esse setor é um setor bastante interessante também? Porque assim como o setor elétrico, é um setor perene. As pessoas vão continuar usando os serviços e os produtos deste setor, independentemente de crise ou de alguma outra condição do país. Todo mundo vai continuar usando água e precisando do saneamento básico. E esse setor é bastante semelhante ao setor elétrico no que diz respeito aos contratos. São contratos atípicos, contratos muito longos com o governo, e normalmente não há concorrência dentro de uma mesma região. Por exemplo, na sua cidade, provavelmente, há apenas uma empresa de saneamento. Você não tem como escolher entre uma e outra. Então isso dá uma vantagem competitiva para essas empresas que estão nesse setor. E outro dado interessante a respeito disso é que no nosso país, por exemplo, tem ainda uma grande carência. Em muitas regiões não tem acesso à água potável e também a tratamento de esgoto. Então é um setor que tem uma grande perspectiva de crescimento no médio e longo prazo. E também é um setor que provavelmente vai receber bastante incentivos do governo para investir, para melhorar as condições de distribuição de água e saneamento básico no país. Então é um setor com bastante perspectiva de crescimento, apesar de ser um setor perene, um setor que todos vão precisar, independentemente da condição do país. Então é um setor bastante interessante para você investir também o seu dinheiro. Então, se você quer saber como escolher dentro de um mesmo setor, comparar as empresas deste setor e escolher as melhores para você investir, deixa aqui nos comentários, analisar ações. Se tiver bastante comentários, eu vou fazer um vídeo explicando para você o passo a passo de como escolher dentre todas as empresas aquelas que se destacam, aquelas que são mais bem administradas e que dão os maiores lucros.
Também deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, isso me ajuda bastante a produzir mais conteúdos de valor, de qualidade para você. Também se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e me segue lá no Instagram também, @eder.enegócios. Por lá a gente pode ter um contato mais direto, eu posto conteúdos diferentes lá no Instagram do que eu posto aqui no YouTube, então me segue lá, @eder.enegócios. Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, eu sou o Éder Soares e até a próxima!